Salve pessoal, tudo bem? Davi Vega com vocês novamente. Bom, hoje eu quero dar continuidade aqui à série de comentários de livros e filmes diversos que eu venho fazendo aqui nesse canal. Só antes de entrar nesse tema de hoje, que eu puxo um pouco mais para filosofia, não que tenha um pouco de sociologia e outras humanidades nesse assunto, mas hoje é um assunto bem mais filosófico, de um autor que, a mim, é o maior filósofo do século XX e um dos maiores que a história já produziu, filósofo espanhol Ortega y Gasset. Já vamos falar propriamente dito do seu conteúdo, né? Bom, só lembrando que esse canal aqui ele é patrocinado pelo sebo Só Pepitas, um sebo de excelência, onde eles vendem livros raros na sua página do Instagram Só Pepitas. Vou deixar na descrição desse vídeo a página do Instagram deles, né? E se vocês falarem que encontraram a página do Só Pepitas através desse canal, do canal Davi Vega, vocês ganham 10% de desconto na compra de cada livro. Vale muito a pena, vocês vão se deparar com algum livro raro lá, com certeza que vocês estão procurando, ou vai surgir algum interesse. E os livros, assim como as viagens e as exposições, o conhecimento em geral, são coisas que a gente gasta para ficar mais rico, né? Então vale muito a pena, né? Bom, entrando no tema, antes disso eu peço encarecidamente, curta, se inscreva, compartilha para aquela amiga ou amigo que também gosta do tema de humanidades, né? Sempre promovendo o conhecimento universal. Hoje eu quero falar desse livro aqui, Comentário ao Banquete de Platão, do José Ortega y Gasset. O Ortega y Gasset é da geração de 1927, né? Ele lançou boa parte dos seus trabalhos em 1914, né? No contexto da Primeira Guerra Mundial, e ele se posiciona ao lado da Inglaterra e da França na Primeira Guerra Mundial, embora a Espanha, ele era espanhol de Madrid, né? Embora madrilenho, né? Embora a Espanha tenha sido neutra na Primeira Guerra Mundial. E no contexto da ditadura do Miguel Primo de Rivera, ele vai elaborando as suas ideias políticas, muito crítico e contrário às ditaduras. Ele vai ser um dos que vai redigir a Constituição de 1931, da Segunda República, né? De 14 de abril de 1931. Mas depois, essa própria república ao qual ele elaborou, ele contribuiu na formação da Constituição e tudo mais, ele vai se arrepender, né? Ele formou vários discípulos, um deles foi o Ramiro Ledesma Ramos, que seguiu o caminho do nacional-sindicalismo, né? E a Maria Zambrano. E esse livro, que foi lançado recentemente pela editora Vide, do Comentário ao Banquete de Platão, ele tem um pós-fácio da Maria Zambrano, um pós-fácio escrito em 1956, publicado na Venezuela, esse pós-fácio dela. E esse é um livro incompleto, é uma obra incompleta dele. Ele estava escrevendo e não terminou, era um simpósio, né? E ele não terminou de escrever essas suas anotações, né? E eles publicaram recentemente no Brasil, em português, esse livro, e ele não tem fim, tanto que no final tem uma reticência, né? Ou seja, ele continuaria escrevendo esse ensaio, ele continuaria escrevendo esse ensaio, mas não pôde continuar, né? O Ortega y Gasset, eu tenho outros vídeos dele aqui falando sobre o livro dele mais famoso, o seu magnum opus, né? Que é A Rebelião das Massas. Eu tenho também um outro sobre meditações sobre a técnica, né? Tem um sobre a caça e os touros e o outro sobre a desumanização da arte. Tem alguns livros dele aqui que eu já resenhei aqui no canal, porque ele é de longe meu autor favorito, né? O Ortega ele vai se exilar na Argentina durante a Guerra Civil Espanhola. Ele ficou na Argentina um tempo, em Buenos Aires. Depois da guerra ele volta para o seu país, para a Espanha, né? Muitos ficaram decepcionados por ele não ter se posicionado exatamente em relação à ditadura do general Franco, né? Mas não se sabe se ele era franquista ou não. Muitos dizem que não, mas ele preferiu não entrar nessa polêmica, não gerar polêmica e se distanciou da política pragmática, né? Ele ficou mais no campo das ideias, da filosofia e tudo mais. Ele tem um outro livro muito famoso, muito bom também, que se chama Meditações sobre o Quixote, né? Meditações sobre o Quixote, e nesse livro ele lança
a sua famosa citação: eu sou eu e as minhas circunstâncias. Nesse livro aqui ele vai falar, no capítulo que ele fala sobre o ser, sobre essas circunstâncias, que nós somos as nossas circunstâncias, né? E quase toda a sua obra ela é ligada muito ao racionalismo. Ele vai falar da razão vital. É muito importante para esse conceito de razão vital. Nesse livro do Banquete de Platão, ele não fez um resumo ou um comentário sobre o livro do Banquete de Platão, do Platão, obviamente, né? Ele escreveu um livro sobre a linguagem, né? Se ele pretendeu entrar mais a fundo no Banquete de Platão, que foi lançado recentemente também, ele não fez, né? Ele fez um livro sobre a linguagem. E o que ele fala sobre a linguagem é uma das coisas mais completas que eu já li sobre a linguagem, desde o Mikhail Bakhtin, né? O Mikhail Bakhtin que escreveu sobre, ou Bakhtin, né? Bakhtin que escreveu sobre a linguagem também. Ele vai falar nesse livro aqui que nós temos a necessidade de fala, os homens têm a necessidade do dizer, é algo que está intrínseco em nós. Mas a linguagem ela não é só a linguagem da fala, né, da língua, do idioma. Ela também é seus gestos, ela também é aquilo que está implícito da linguagem, né? Ele vai falar logo no começo do livro sobre a hermenêutica, o sentido das palavras, né? E ele vai falar que quando você sabe muito de um assunto, você às vezes sabe mais desse assunto do que de si próprio. Por exemplo, o Kant, ele vai mencionar o Kant, que teria dito uma vez que saberia mais sobre Platão do que ele próprio, né? E a linguagem é a mesma coisa. Você tem que saber, basicamente, ler as entrelinhas, aquilo que está oculto na linguagem do autor, que o autor quer passar, e aquilo que não está explícito, né? E isso somente através da razão, de uma racionalidade, nós conseguimos fazer, né? Ele vai falar que a linguagem é um comportamento, e a fala, principalmente, o dizer, né, é um comportamento reativo diante de uma situação. E essa situação pode ser momentânea ou instantânea. Das situações que não são momentâneas ou instantâneas, que são duradouras, ele tem como exemplo a própria humanidade, né? A humanidade que existe há milhares de anos, né, praticamente quase 1 milhão de anos, é o exemplo de algo duradouro. Não é o exemplo de algo que continua existindo e vai continuar existindo, a gente não sabe até quando, né? Perpassa os tempos e tudo mais. E na linguagem isso é muito parecido, porque ele vai falar depois do livro, né? O que é o ler. É muito legal a ideia dele do que é o ler e do que é o livro. E o livro é algo estático, é algo o texto é algo estático, ele está lá, ele tá impresso, ele está cunhado no papel, né? E é algo que perpassa os tempos e você sabe muito mais de uma forma subjetiva, talvez, sobre o texto do que a verdadeira intencionalidade do autor, né? A verdadeira intencionalidade do autor, que muitas vezes é impossível para a história. Dizem que o Platão ele foi o primeiro a publicar livros, né? A gente sabe do Sócrates através do Platão, né? O Platão que registrou nos diálogos de Platão tudo que nós sabemos sobre o Sócrates, né? E na academia do Platão tinha muitos copistas. Esses copistas iam copiando, escrevendo várias edições de livros. É claro que depois esses copistas vão desaparecer com a revolução da imprensa, né? Da prensa de Gutenberg, né? Quando surge de fato a imprensa. E aí os livros vão se multiplicar e vão se difundir de uma forma muito maior do que no passado, que precisavam ser copiados, né? E o Platão ele é tido então como o primeiro escritor de livros, né? Até mesmo antes do Heródoto, ele vai falar do Heródoto, que é o pai da história, né? E do Tucídides, também, que foi um historiador grego também, né? O Platão ele é prévio, ele é anterior a todos estes, né? Bom, quanto à linguagem, essa ideia do que está implícito e não está muito necessariamente explícito no discurso ou no texto de algum autor, ele vai chamar de inefabilidade, o inefado. O que é o inefado ou a inefabilidade? São essas composições que tem na língua que elas não estão muito claras, né? E ele vai falar, por exemplo, que a linguagem atual é uma teoria macroscópica e tem um matiz cromático, né?
São coisas óbvias que nós podemos ver a olho nu, mas muitas coisas que elas estão implícitas. E é preciso saber brincar ou jogar a brincadeira. Ele fala da brincadeira, né? Se você sabe as regras, se você sabe as normas, se você sabe as normas, então você sabe o conjunto. Por exemplo, um poliedro ou um polígono, você só sabe o que é ele partindo do pressuposto de você entender a geometria, né? Não é algo que é prévio ao seu conhecimento. Você precisa adquirir esse conhecimento e, sabendo disso, você vai encontrar no texto aquilo que te faz sentido. Quando você lê um texto que ele é específico de uma área profissional, e ele fala aqui que tem a estilística, né? A estilística tem a ver com a questão profissional. Cada área produz uma linguagem própria, e ainda mais no mundo de hoje das especificações, né? A técnica, e nós estamos numa era de especificar-nos, né? De ficar fixo num conhecimento só e não ter um conhecimento tão amplo, né? Você vai numa faculdade, estuda 4 anos uma gama de matérias, mas você vai fazer uma especialização depois. Essa especialização é a especificidade de cada área profissional tem. Que cada área profissional tem. E cada área profissional vai desenvolver um saber próprio, uma linguagem própria, né? Bom, ele vai falar da gesticulação, né? Que nós gesticulamos muito também ao falar, né? Ao falarmos, né? E ele vai falar que os primitivos, eles tinham muito essa prática de gesticulação, né? E quando eles pegavam e aprendiam a língua dos nativos, os nativos não entendiam direito os europeus porque eles gesticulavam pouco, eles não gesticulavam muito. E as línguas mais primitivas, elas estão totalmente ligadas a essa questão da gesticulação, né? Depois ele fala também da dicção, né? Da questão nasal. Nós no português, por exemplo, temos muito essa questão nasal, né? O avião, caminhão, a gente usa muito essa questão nasal. E ele fala uma curiosidade, que os ingleses e os espanhóis são os povos que têm mais dificuldades de aprender idiomas, né? Outros idiomas e tudo mais. E cada idioma exprime uma realidade de um povo, uma cosmovisão de um povo. Os anglo-saxões, eles têm uma determinada forma de apreender a realidade por conta de seu idioma. E ele pergunta, será que é possível a gente considerar o inglês uma língua indo-europeia, né? Dado o distanciamento do sânscrito, né? E das línguas mais primitivas? Isso é uma outra questão, né? E ele vai falar que os latinos têm uma forma de aprender a realidade, uma cosmovisão também, que ela é diferente, que ela é muito dada por conta do nosso idioma. O idioma limita a realidade. Ao falarmos, nós já estamos limitando a realidade. Nós conhecemos uma gama de palavras que ela é finita, ela não é infinita. Então, a nossa forma de traduzir a realidade, seja num texto escrevendo ou falando, a gente vai estar limitando o objeto e a realidade por conta desse conjunto de palavras limitados que todos nós temos, né? Ele fala das palavras que podem denotar vários sentidos, né? Vários significados. Tem o significante e o significado. Tem a tese e a antítese, né? Também, que está muito presente em Hegel, na dialética de Hegel também, né? Mas trazendo para o lado da linguagem que ele quer dizer, das palavras que têm múltiplos sentidos. E a palavra dada apenas, a gente só vai saber o que ela é no seu contexto. E aí a ideia do contexto é muito importante. Ele vai falar da frase, e ele faz uma hierarquia. Tem a palavra, a frase e o texto, ou o livro, né? O livro é um conjunto de frases. E como o todo do livro, que quer passar uma mensagem, tem a intencionalidade de passar uma mensagem, ele está numa hierarquia superior à própria frase e à palavra. Porque só a frase e a palavra, elas não denotam esse significado, talvez, da informação, da mensagem que quer ser dita. Ele vai falar, por exemplo, da palavra leão. Leão pode ser o rei da selva, pode ser o Papa Leão XIII, ou pode ser Castelo e Leão, Castilho e Leão, né? Castelo e Leão. Então, leão sozinho pode ser várias coisas. Você só vai saber que tipo de leão que é, dado o seu contexto, né?
E depois, na segunda parte do livro, ele vai falar do ser, né? E ele vai falar do ente. Essa ideia do ente está muito presente no Aristóteles também, né? E tem o ser e tem o ente. E isso vai dar muita base para a filosofia do Heidegger também, que vai falar do ente e do ser também, né? É muito curioso essa parte, porque ele vai falar de uma questão ontológica, a ontologia que está ligada ao estudo do próprio ser, né? Bom, é um livro bem curto, um livro bem curtinho, né? Eu recomendo para vocês. Tem mais ou menos 75 páginas só. E também ele acaba nessa parte do ser, falando da razão vital também, e falando das circunstâncias. Nós somos as nossas circunstâncias, nós somos aquilo ao qual nós estamos inseridos, e o leque de possibilidades e opções que nós temos, dada determinada circunstância, dada determinada realidade. E do momento que essa realidade muda, as circunstâncias mudam, você pode mudar também. E é o que a Maria Zambrano, no pós-fácil desse livro, ela fala também. Ela fala que nós morremos, ela está falando da morte do Ortega, né? Mas é uma morte que pode ter sido uma morte física, mas ela não foi uma morte dele enquanto intelectual e das suas influências no mundo intelectual, né? Porque ela foi uma seguidora, a Maria Zambrano foi uma seguidora, uma discípula do Ortega y Gasset, né? E ela vai falar que em vida nós morremos várias vezes e renascemos várias vezes, né? E aí ela fala todos os conceitos do Ortega, do homem em suas circunstâncias e da razão vital no pós-fácil desse livro, tá certo? Muito interessante o que ele fala sobre a linguagem, o ato de ler, o ato de, através de códigos, que são as palavras, a gente captar uma mensagem ou transmitir uma mensagem. E ele fala que uma das maiores revoluções foi a escrita. Não é à toa que a história ela começa a ser considerada a surgir a partir da escrita, né? Tinha a pré-história e a partir da escrita que se tem a história, né? Ele vai falar da transição dos ideogramas, né? Dos ideogramas para o alfabeto fonético, né? O alfabeto de fato, que nós temos 26 letras, né? E nós formamos a partir delas palavras, e elas estão ligadas ao nosso som, ao alfabeto fonético, ao alfabeto latino. E isso foi uma das maiores revoluções que a humanidade já teve, né? Imagina o quanto não alterou o ser humano e o curso da história, tudo isso daí, né? Então é isso, vale muito a pena, num livro que ele fala sobre ler, você ler esse livro, porque vale muito a pena, tá certo? Então é isso aí, eu peço encarecidamente, curta, se inscreva, compartilha para aquela amiga ou amigo que gosta de filosofia e do conhecimento universal, e vamos sempre promover as humanidades em geral. Muito obrigado, gente. Grande abraço.